Conteúdos: Movimento Uniforme, MU. Habilidades: Movimento Uniforme, MU. Hoje estamos na aula 3.1 falando sobre o movimento uniforme. Mas antes vamos fazer uma contextualização e uma revisão do que for estudado ontem. Lembram que estudamos a mecânica. A unidade 1 refere-se à mecânica. Vamos lá ver o que era a mecânica. Quem lembra o que é mecânica? Você observa que a mecânica significa dizer que é aquele que estuda o movimento e suas causas. Só que a mecânica, vocês observam, que ela estuda a cinemática. Como eu falei, a mecânica estuda o movimento e suas causas, estudada ontem nas duas aulas. E nessa mecânica que se estuda a cinemática. E o que é a cinemática? É o movimento sem levar em consideração as suas causas. Depois de definido a cinemática, nós estudamos também o deslocamento, o tempo e suas variações, onde as suas variações eram representadas lá pelo delta. E, com base nas definições do deslocamento, do tempo, nós definimos a velocidade média, onde a velocidade é a rapidez com que um objeto, com um corpo, no decorrer do tempo, atinge um determinado ponto. Ou seja, a velocidade escalar média vai ser a relação entre a variação do espaço sobre a variação do tempo. E, com base na velocidade escalar média, nós tivemos aí a aula com a nossa revisão. Com base na revisão, nós vamos assistir um vídeo que resume a aula vista sobre a cinemática, deslocamento e velocidade. Para encontrar a velocidade média, vou te mostrar um jeito fácil de aprender. É só você fazer a comparação, colocar numa razão delta S, delta T. É só você fazer a comparação, colocar numa razão delta S, delta T. É delta S sobre 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 delta T. Mas professor, que absurdo, com essa musiquinha aprende quase tudo. Eu não sabia nada, agora vou dizer. A velocidade é delta S sobre delta T. 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 Para encontrar a velocidade média, vou te mostrar um jeito fácil de aprender. É só você fazer a comparação, colocar numa razão delta S, delta T. É só você fazer a comparação, colocar numa razão delta S, delta T. É delta S sobre 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 delta T. Mas professor, que absurdo, com essa musiquinha aprende quase tudo. Eu não sabia nada, agora vou lhe dizer. A velocidade é delta S sobre delta T. 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 A nossa revisão envolveu a velocidade média, que representa o delta S sobre o delta T. Essa foi a revisão da aula sobre velocidade média. E hoje, como estão perguntando, qual é o nosso conteúdo de hoje? É o movimento uniforme. O movimento uniforme
nós temos aí, representando o MU, movimento uniforme. Nós vamos agora, pelo nome está dizendo, ó, uniforme. É o mesmo quando alguém tem uma farda e você observa que todas as pessoas têm essa mesma roupa. Logo, também na física nós vamos ter essa comparação. Só que agora nós vamos perceber que no movimento uniforme, quem será constante é a velocidade, ok? Vamos lá observar aí no nosso vídeo que envolve o movimento uniforme. Se observarmos atentamente os movimentos que ocorrem ao nosso redor, encontraremos vários exemplos de movimentos nos quais a velocidade escalar permanece constante. Uma estrela no céu, as extremidades dos ponteiros de um relógio, movimentam-se com velocidade escalar constante. Também um paraquedista com o paraquedas aberto há algum tempo cai com velocidade praticamente constante. No modelo simplificado do átomo de hidrogênio, dizemos que o elétron gira em torno do próton com velocidade escalar constante. Esses movimentos, nos quais a velocidade escalar permanece constante, são denominados movimentos uniformes. Viram como a palavra-chave para o movimento uniforme quer dizer que a velocidade em qualquer intervalo de tempo será constante. Por isso que nós podemos observar e falar dizendo que o movimento é uniforme. Em qualquer momento, em qualquer intervalo de tempo, a velocidade será a mesma. Logo, por definição, o movimento uniforme, representado aí pelo MU, na nossa próxima cartela, você tem aí o movimento uniforme. Observem aí a imagem com a definição. Movimento uniforme representa o quê? A velocidade escalar constante, ou seja, ela não muda. E nesse caso, quando a velocidade for constante, a velocidade escalar constante, em qualquer instante ou intervalo de tempo, nós podemos dizer o que quer dizer essa velocidade escalar constante. Isso aí é uma característica do movimento uniforme. A velocidade escalar constante em qualquer instante ou intervalo de tempo. Vejam aí na imagem, no desenho aí. A posição inicial é 0 e o instante inicial também é 0. Só que vocês podem observar que o deslocamento está aumentando. 10, 20, 30 metros, 40 metros e 50 metros. Nós iremos perceber, vocês irão perceber, que a velocidade, se eu for calcular a velocidade, lembro lá da musiquinha, é velocidade ΔS sobre ΔT. Se eu for calcular, que nós vamos calcular daqui a pouco, vocês irão entender, vão perceber que a velocidade escalar constante em qualquer instante, ou seja, o intervalo de tempo é aquele, no caso do movimento uniforme, você vai perceber que é aquele em que a velocidade ela é constante e ela não é nula, ou seja, ela não pode ser zero, ok? É aquela em que a velocidade ela é constante e não nula, ou seja, ela tem que ser diferente de zero para existir aí o movimento uniforme. A velocidade escalar constante em qualquer instante, tá? Característica principal do movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. Então não esqueçam, movimento uniforme, velocidade escalar constante, diferente de zero. Logo, essa velocidade escalar, ela é constante em qualquer intervalo de tempo. O que você percebe aí é que a distância, elas estão aumentando o tempo, só que a minha velocidade vai ser constante. Nesse momento, quando se fala em movimento uniforme, eu tenho os tipos de movimento, tá? Existem dois tipos de movimento para o movimento uniforme. O movimento uniforme representa aí o progressivo e o retrógrado. Movimento progressivo e o retrógrado.
Veja pela imagem que o movimento é progressivo quando o móvel caminha no sentido da trajetória. Ou seja, as posições crescem no decorrer do tempo. Observem aí o menino na bicicleta. Você tem a velocidade, ela é a mesma, 30 km por hora. Passou no marco zero, depois 2 km, 4 km, 6 km. E você verifica aí que a nossa velocidade ela é constante. A velocidade ela é a mesma, 30 km por hora. Toda vez que eu tiver uma trajetória, no caso as posições, você percebe aí que as posições crescem no decorrer do tempo. Neste caso, dizemos que a velocidade do móvel é positiva. Por isso que eu pedi ali no movimento progressivo, velocidade maior que zero. Logo, toda vez que ela for maior que zero, você tem o movimento progressivo. Já o movimento retrógrado, vejam que o movimento, observem no primeiro, ele caminha no sentido da trajetória. Já o retrógrado, o nome quer dizer que ele vai caminhar no sentido contrário do positivo, ou seja, a trajetória é positiva, porém ele caminha no sentido contrário, ou seja, as posições decrescem no decorrer do tempo. Logo, a nossa velocidade aí é negativa. Então, vamos agora, para que vocês entendam melhor, vamos assistir aqui, vamos fazer uma animação que vocês irão entender por que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Vamos lá na animação. Já vejam aí, toda vez, observem aí o que eu tinha falado com vocês lá do movimento progressivo. O que quer dizer o movimento progressivo? O movimento progressivo, vejam aí que eu tenho uma trajetória. Tenho a posição de origem, que é 0, 0, e irá aumentar no decorrer do tempo. 10, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Aqui, quando se diz que a trajetória, vejam que a minha trajetória ela é positiva. Neste caso aqui, você tem, vejam aí, o móvel caminha no sentido da trajetória, ou seja, você observa que as posições crescem no decorrer do tempo. E neste caso, a velocidade aqui, ela é maior que zero. Logo, esta velocidade é positiva. Vejam que aí eu tenho um movimento progressivo. Quando você tiver o movimento retrógrado, você observa aqui, vejam agora que ele está indo no sentido contrário da trajetória. Ele começou no 40, passou, voltou para o 30, depois para o 20, para o 10 e chegou aqui. Logo, a trajetória é positiva nesse sentido. Aí você observa quando o móvel caminha no sentido contrário, ou seja, quando esse móvel caminha no sentido contrário do positivo da trajetória. Você observa aí. Ó, vejam que ele caminha no sentido contrário do positivo da trajetória. Ou seja, as posições decrescem no decorrer do tempo. Logo, essa velocidade aí é negativa. O movimento só é chamado de retrógrado quando ele caminha no sentido contrário da trajetória, ok? Ok? Vejam aí que quando se tem movimento progressivo, velocidade
maior que zero, positiva. Se for negativa, é o movimento retrógrado. Então, agora, depois de fazermos o tipo de movimento, nós vamos assistir aqui, temos uma participação do professor de matemática. Por que será que ele está participando hoje? Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um convidado especial, o professor de matemática, Jean Nobre, nos ajudando a melhorar nossa aula. Por que será que ele está hoje presente na nossa aula? E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, professor Isolda? Tudo bem, pessoal? Muito bem, então vejam que hoje nós temos o convidado, professor de matemática, e falando da nossa física, do nosso cotidiano. A física, vocês já perceberam que ela ocorre com vários fenômenos do nosso cotidiano. E nós estamos falando do movimento uniforme. O que é esse movimento uniforme? O movimento uniforme, ele gera uma expressão matemática que tem a ver com a função horária dos espaços, que é o espaço final, o S, que vai ser igual o espaço inicial, S com índice 0, mais a velocidade vezes o tempo. E a matemática, ela vem como um alicerce principal desse movimento, que tem como a principal característica a velocidade constante no decorrer do tempo. Então, começaram a descobrir por que ele está presente hoje na nossa aula, é porque tem a ver com a função do primeiro grau. E ele irá nos ajudar explicando o que é essa função do primeiro grau. Olá, professor, me diga aí, o que é essa função do primeiro grau? Então, professora Isolda, a matemática ela nos diz que a função do primeiro grau é uma sentença aberta que exprime uma relação de igualdade, tá? Mas para a gente entender isso no nosso dia a dia, a gente pode traçar um paralelo aí como sendo uma balança. Então, entendam a função do primeiro grau como sendo uma balança, onde quando você varia determinado valor, o outro valor também sofre essa variação. Então, no caso da física, quando você varia o espaço final, você também varia o espaço inicial e vice-versa, porque nós temos aí, né, como a própria definição de função do primeiro grau diz, é uma relação aberta, né, que exprime aí uma igualdade. Ok, professora? Ok, professor. Então, muito obrigado pela sua participação aí, entendendo, né, pessoal? Viram como a física relacionada aí com a matemática, no momento que ele explicou a função do primeiro grau. E na física também, você pode perceber que há uma expressão, viram? Eu falo expressão, função horária dos espaços. No momento que eu vou falar do senso comum, eu posso dizer que a expressão função horária dos espaços, S, vai ser igual a S índice 0, mais a velocidade vezes o tempo. Eu posso dizer que há um senso comum aí. Como? Para que vocês não esqueçam, eu posso dizer que essa expressão é uma equação também conhecida como a equação do sorvete. Ó. Sorvete. E isso me deu uma grande ideia, professor. Olha, que legal. Vamos tomar um sorvete? Vamos lá. E com base na ideia de tomar um sorvete, vocês não esqueçam mais que a expressão, essa função do sorvete, quando vocês estiverem tomando sorvete aí nas praças e aonde você observar, lembra da física, o movimento uniforme. E agora nós vamos ouvir e assistir também o poema que reflete muito bem o que nós vimos agora, que é a Física do Amor. Amor é como física. Tem seus momentos de movimento e repouso, movimento dos beijos, repouso dos olhares, passeando pelo nada, comendo S igual sor mais vete pelo parque, ou montando gráficos pelo colégio. Física e amor são dois corpos extensos em movimento constante. Ok. Então, eu coloquei para vocês esse vídeo com a participação do professor Jean para mostrar para vocês que a física também tem
algumas expressões que podem ser trabalhadas de forma contextualizada, como a função horária do primeiro grau, que é a função que nós conhecemos como a equação do Sauvé-T. Logo, o movimento uniforme, como eu falei no início, o movimento uniforme é como eu tivesse uma farda. E essa farda, no caso do movimento uniforme, ela é conhecida como a função horária do primeiro grau. Como o professor explicou muito bem o que é uma função do primeiro grau, também irá ocorrer na física, que é a posição em função do tempo. Ou seja, é o espaço em função do tempo. Neste caso aí, você observa, como foi falado no vídeo, a função é essa que nós vamos, a partir de agora, trabalhar com ela. A função horária do primeiro grau, que a partir de agora nós vamos usá-la, posição em função do tempo. Será o espaço final, tá aqui, posição final, espaço final, será igual ao espaço inicial, que chamamos de SO, né, no vídeo, no SO, mais a velocidade vezes o tempo. Logo, ela é do primeiro grau. Por que ela é do primeiro grau? Porque a função é quem? É a posição em função do tempo. E o tempo, no caso aqui, ó, ele tem o grau 1. Logo, ele é do primeiro grau. E vocês podem perceber que a principal característica do movimento uniforme significa que a velocidade, neste caso aí, a velocidade é constante, ela é constante e, como nós falamos, ela tem que ser diferente de zero. Porque se a velocidade for zero, não vai ter mais como encontrar a nossa função. Só vamos ter o espaço final e nem espaço final, só não vamos ter nada, não vai ter movimento aí, tá? Porque a velocidade vai ser zero. Logo, para a principal característica desse movimento é que a velocidade terá que ser constante. Aí você tem que o espaço final, né, que é a posição final, eu tenho, ela pode ser dada em metros ou em quilômetros. O tempo, que é a letra T, é o instante de tempo em horas ou em segundos. E a velocidade é dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. E o espaço inicial é a posição ou espaço inicial em metros ou quilômetros, que toda vez que eu estiver falando do movimento uniforme, eu posso utilizar a equação do Sauvé-T. Sauvé-T, como foi mostrado no vídeo. Logo, essa função, que é conhecida como a posição em função do tempo, ela também será observada agora envolvendo o gráfico, que o professor daqui a pouco irá falar na aula 2. Só que, quando você está falando da equação do sorvete, que é Sauvé-T, ou seja, espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, onde nós temos aqui, ok? Vejam aí, aqui é que você vai perceber se vai existir movimento progressivo ou movimento retrógrado. Ou seja, se a velocidade for maior que zero, eu tenho o movimento que é chamado também de MU pela função horária. A função do sorvete, vejam a função do sorvete, SO mais VT, V é constante. E na nossa próxima, podemos, continuando, vocês observem aí que a função horária do primeiro grau, você tem o espaço final vai ser igual ao espaço inicial
mais a velocidade vezes o tempo, significa dizer o quê? Que a velocidade tem que ser maior que zero. Se for maior que zero, ele é positivo, o movimento é progressivo. Se a velocidade for menor que zero, nós temos o movimento retrógrado. E agora, com base na parte que temos a equação do sorvete, nós vamos aplicar, vamos fazer 2 exemplos. Temos aqui o primeiro, né? Onde, se eu estiver falando em uma reta, eu tenho movimento retilíneo, ou seja, ele vai me dar uma reta. Logo, eu tenho movimento retilíneo uniforme. Aí, neste momento, você tem o primeiro exemplo. Vamos lá para o primeiro exemplo. Vejam aí que o móvel varia no tempo conforme a tabela. Neste caso aí, o que vocês vão fazer? O que eu peço na letra A? É bem simples, porque basta você entender que o espaço inicial é sempre o primeiro. Já a velocidade você vai calcular, sabendo que a velocidade em qualquer intervalo de tempo ali é a mesma, ou seja, ela é constante. Vamos à TV interativa. Vamos lá. Vejam aí. Eu estou pedindo pela tabela, eu quero o espaço inicial e a velocidade escalar. Na B, eu quero a equação horária desse movimento. Letra C, eu quero saber se o movimento ele é progressivo ou retrógrado. Muito bem, então eles estão ajeitando aqui para colocar a tabela junto com a pergunta, para ficar mais fácil de vocês compararem. Já? Então vamos lá. Vejam aqui, tenho a tabela dos espaços e tenho também do tempo. Aí você tem aqui o espaço inicial, aí passa para 10, depois para o 14, depois para o 18, 22, 26. Lembrando que a nossa função, que nós chamamos de sorvete, é essa aqui, ó. Espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Aí o que eu peço na letra A é comparação. Quem é o primeiro espaço? Quem é o primeiro que aparece aqui, ó? É o 6. Logo, na letra A, eu peço o espaço inicial. É só comparando, ó. Espaço inicial vale 6 metros. Pronto, só comparando. Ah, mas e a velocidade? A velocidade, aí você vai calcular. Como? Você vai escolher qualquer ponto aqui. Por que eu vou escolher qualquer um? Arbitrário. É porque a principal característica do movimento uniforme, a velocidade, ela é constante. Então, vamos pegar qualquer ponto. Vamos pegar esse 22 e o 18. Vamos lá. Aí, lembrando, né, lá daquela música da revisão, quem era a velocidade lá? É a variação do espaço sobre a variação do tempo. Aí aqui você tem, quem é o espaço final agora? Nesse caso, vocês observem que o movimento, nesse caso, ele está crescendo. Ó. Os espaços estão crescendo no decorrer do tempo. Logo, 22 menos 18. Lembrando, né, que é espaço final menos o inicial. Aí você tem, quem é o intervalo de tempo? Tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso aí, 4 menos 3. Aí logo, a velocidade será igual 22 menos 18, nós temos o 4. 4 menos 3 dá 1. Logo, essa velocidade é 4 metros por segundo. Aí só
desencargo de confiança, aí vocês podem ficar se perguntando, será que a velocidade é constante mesmo? Então, vamos pegar um outro valor? Vamos pegar aqui o 26 e o 6. Vamos ver se vai dar 4 também. Velocidade vai ser igual. Quem é o espaço final agora aqui? 26 menos o 6 sobre 5 menos 0. Logo, a velocidade vai ser 20 sobre 5 é igual a 4 metros por segundo. Viram? Comprovado aí que a velocidade ela é constante. Então, o que nós podemos entender com isso? Na letra C, ele está pedindo, esse movimento ele é progressivo ou é retrógrado? A velocidade deu o quê, pessoal? Foi o quê? Positiva. Se a velocidade é maior que 0, nós temos aí o movimento progressivo. Já na letra B, na B, ele pede aqui a função, a equação horária. Lembram a equação que é a chamada do sorvete? SO mais VT. Agora, eu vou substituir quem é o espaço inicial. O espaço inicial vai ser igual a 6 mais 4 vezes o T. E encontrei a letra B. Já na letra C, movimento, velocidade positiva, movimento progressivo. Movimento progressivo. Esse foi o nosso exemplo 1. Então, façam um print para enviar para eles, tá? A gente vai fazer um print nessa e vocês, depois, nós vamos ver aí o exemplo 2, que não deu tempo, tá, de passar agora. Então, vamos agora para o intervalo. A sua aula continua no próximo vídeo.